Ó, vamos fazer assim, Kátia. Primeiro eu vou dar boa noite. Boa noite, as meninas. Boa noite, todo mundo aí. Então, hoje a gente vai estar fazendo uma live, tá? É, então, que sejam todas super bem-vindas. Quem já estiver aqui, eu vi que a Alessandra está aqui, né? Eu espero que entre mais gente, vai entrar, com certeza, né? Ó, a Mizepine entrou, a Alessandra entrou de novo, então o pessoal tá vindo, tá vindo. E é assim mesmo. E é até bom que a gente começou um pouquinho atrasada, porque o tema hoje ele é poderoso, tá? É o segredo das mulheres que emagrecem de verdade e não voltam a engordar, né? E esse tema é muito bom e eu não tô sozinha. Eu trouxe duas convidadas, porém quem vai entrar primeiro é a Kátia, que está aqui do meu lado, né, Kátia? Oi. E se o que a gente tem para falar para vocês? É assim, se você já tentou 1000 dietas, começou 1000 vezes e ainda se sente travada, esta live é para você. Então, quem estiver aqui comigo, já me conta aqui nos comentários se você sente que emagrecer é manter uma luta, né? Deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá. E aí, conta aí para mim, Alê, se você acha que emagrecer é uma luta. A Mi, que já entrou na live também. Conta aí pra gente o que vocês acham. Emagrecer é uma luta? Então vamos lá, Catita. Bom, você já pensou que o problema de você não ser, que o problema pode não ser você, mas sim o método, né? Então a gente sabe que todo mundo tenta um método, né, na vida para emagrecer. Só que às vezes não faz acompanhada, acaba fazendo sozinho, né? Aí tenta fazer uma dieta sozinho, corta tudo, passa fome, e quando chega e quando sai algo do controle, volta a culpa, né? De abandono. Então, muita gente pensa dessa forma. Aí eu queria saber de vocês, a Alessandra está aqui. Aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que passa fome, que é uma luta, o emagrecimento. Bom, então vamos indo, porque a nossa live tem que rolar, né? Existem 3 erros mais comuns, tá? Um é fazer dieta restritiva sem acompanhamento. A gente sabe que isso não dá certo. Né? 2 é achar que é falta de força de vontade, quando na verdade é falta de estratégia, né? E o terceiro é focar só no peso, ignorando o comportamento alimentar. Então, muita gente pensa dessa forma, né? E quem está aí com a gente? Quem mais se identifica? Porque eu acho que isso é a dor de muitas pessoas, né? Peraí, Catinha, que eu vou. Tá faltando aqui umas perguntinhas para você. Tá. Então, só que eu não estou sozinha hoje para falar sobre emagrecimento. Eu trouxe a Kátia para falar aqui comigo, né? E a Kátia também vai estar falando aqui sobre a jornada dela lá no grupo Eu Fitness, que é o meu grupo de emagrecimento. Então, vamos apresentar, né? Vamos se apresentar. Essa é a Kátia. Ela é uma das participantes do grupo Eu Fitness, tá? Ela participou dos meus 2 últimos grupos, ela participou do primeiro.
e eu queria que ela contasse um pouquinho da trajetória dela no primeiro grupo, e depois ela renovou comigo e entrou no segundo grupo. E aí eu também queria que ela contasse um pouquinho da história dela no segundo grupo. Então, Kátia, eu vou, se você quiser começar contando, depois eu vou te interrompendo e fazendo umas perguntinhas para você, pode ser? Ok. Então, Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho, né, da minha trajetória, né, no primeiro grupo, e depois eu falo um pouquinho do segundo também. Então, assim, tudo começou assim, em novembro do ano passado, gente. Em novembro do ano passado, eu faço balé. Aí, eu não tinha contado nem para meu marido e nem para a Neia isso. A gente foi fazer o figurino, né? Da roupa de balé, e a costureira tirando medida, né? Eu faço parte do balé adulto, então a costureira estava tirando medida, daí eu via lá, cintura 78, cintura 80 e pouco. A maior cintura que eu vi foi 90. Daí quando chegou em mim, cintura 104. Eu já fiquei assim, né? Sabe quando você tá alegre? Opa, apresentação, figurino, mas aí minha alegria assim caiu. Aí vai. Eu sempre fui assim, a cintura era maior que o quadril. Aí chegou, cintura 104, quadril 106. Eu falei, gente, eu sou totalmente desproporcional. Aquilo me deixou muito triste, né? Até na hora que eu peguei o figurino, no dia da apresentação, eu não estava me sentindo bem. Eu olhava para aquela roupa e não me sentia bem. Então, quando chegou janeiro desse ano, eu decidi que eu queria cuidar da minha saúde. Eu falei, eu quero cuidar da minha saúde. Então, a parte de emagrecimento fazia parte de tudo que eu queria, né? E encontrei a Neia na rua fazendo caminhada. A Neia falou que ia, né, abrir um grupo, tudo. Ela até abriu um grupo, né, da Nutri. Eu entrei no grupo, mas eu não fazia as coisas que ela estava, né, pondo lá, falando. Mas aí, quando ela foi abrir o grupo, eu fitness, tudo, eu falei que eu queria. E aí foi em março. Aí em março começou né, o desafio. Que esse desafio foi o verdadeiro divisor de águas na minha vida, gente. Eu já comecei assim, eu entro, eu não entro, eu entro, eu não entro. Fui conversar com meu marido. Aí meu marido falou, mas se você está querendo entrar, entra. Então ele me deu uma força, né? Aí entrei no grupo. Veio, né, nossa primeira, como que fala? Nossa primeira live lá, quando a gente foi o primeiro conversar. encontro. O primeiro encontro, isso. E a Neia já falou, né? Gente, 5% sou eu, 95% é vocês. Eu ficava, nossa, se 5% ela, 95%, nossa, eu tô ferrada. Eu imaginava, né? E eu assim, vou passar fome, porque que nem a Neia falou, eu já fiz outras dietas, né? Dietas assim que você vai olhando na internet, sem acompanhamento. E o final, às vezes você até consegue perder 1 quilo, 2 quilos, mas depois você ganha o dobro, que foi o que aconteceu comigo. Aí começou, quando eu comecei eu estava com 79 quilos, se não me engano. Eu não olhei no meu caderninho, eu anoto tudo no caderno, né? Aí começou, né, assim, entrei no grupo, né, fiquei meio assim, né, poxa, vou parar de comer, vou comer pouco, porque assim, eu comia, mas eu comia exageradamente, né, assim, porções grandes, eu no café da manhã ia 3 pães, pouco manteiga, às vezes pouco ovo, no almoço ia aquele prato enorme, né, de arroz, feijão, comia totalmente errado. Né? E fui aprendendo com a Neia, né? Ela foi, né, ensinando a gente como realmente a gente fazer o nosso prato, né? Ela foi explicando tudo detalhadamente. Cada live era uma surpresa nova, né? E muito gostoso. Quando veio a primeira vez que ela pediu para a gente se pesar, né? Que eu me pesei, que eu tirei as fotos,
né? Eu fiquei totalmente surpresa quando eu vi a minha primeira foto de quando eu comecei e a segunda foto, que foi a primeira vez que ela, depois da primeira vez, foi a segunda vez que ela pediu para pesar e tirar as fotos. Eu comparei aquilo lá, eu fiquei, porque eu pensei assim, 3 semanas eu devo ter perdido 1 quilo. Nada, gente. Né? Para finalizar assim, a primeira etapa, né, o primeiro grupo, eu perdi 10 quilos no total. Eu já fiquei assim, muito feliz. Que para mim, Deixa eu te perguntar, Kátia, deixa eu já, só para o pessoal entender. Foi difícil? Você achou que foi difícil eliminar esses 10 quilos na não primeira foi etapa? difícil. Não foi difícil, gente. Sinceramente, eu pensei que eu ia eliminar menos. Eu imaginei uns 6 quilos, 5 quilos, sabe? Mas realmente não foi difícil, não passei fome. Como que a gente pode dizer? Foi emagreci com qualidade, né? Hoje eu me sinto mais leve, mais tranquila, não E tenho qual mais foi, vergonha. e Pode qual foi o falar. seu desafio? Qual foi o seu maior desafio no grupo? O maior desafio, Uhum. na realidade, sabe aqueles bolos cheios de recheio? É isso que você quer saber? Foi realmente o açúcar, né? Porque eu sou muito de doce. E eu tinha mania assim, de vez em quando eu falava, pô, meu açúcar caiu, que dava aquela tontura, passava mal, e eu pensava, o açúcar caiu, que uma vez me ensinaram, chupa uma bala que sobe, seu açúcar que caiu. Desde que me ensinaram isso, tudo, quando eu me sentia tontura, eu metia bala no couro, né? Era bala, era doce. E quando eu comecei, né, a participar do grupo, eu fui cortando doce aos poucos. Gente, hoje eu não sinto mais falta. E eu não tenho mais aquelas tonturas que eu tinha, que eu falava, é o açúcar que caiu, é o açúcar que caiu. Não sinto mais, né? É muito gostoso a gente emagrecer com qualidade, com saúde, sabe? Não é, puxando sardinha para a Neia, não, mas realmente ela é uma profissional, gente, que eu tiro meu chapéu, né? Ela tá lá Obrigada. do nosso lado o tempo todo, Então, foi né? isso que te ajudou nessa superação, o que mais te ajudou nessa superação, foi esse acompanhamento, certo? Exatamente, o acompanhamento, porque toda vez que tinha alguma dúvida, qualquer coisa, era só entrar em contato, você. E ela responde de imediato, não demorava, não. Falava, vamos ver quando que ela vai responder. Oxe, era papum, né? Então, esse acompanhamento é muito importante. Sim. E hoje, como que você está depois do acompanhamento? Continuo comendo tudo certinho. Estou bem melhor, gente, bem mais leve. A autoestima, o importante não é só. Porque a gente não vê só a mudança do nosso corpo. A nossa mente muda, a nossa autoestima cresce, sobe. Porque, assim, depois que eu comecei a emagrecer, uma vez eu precisei comprar uma roupa, porque eu precisava ir para uma atividade, e, assim, minhas roupas estavam todas grandes, todas enormes. Calça jeans minha, tudo caindo. Então eu fui comprar uma roupa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu vestia, para mim, tudo que eu vestia estava ótimo. E eu vou na loja de uma amiga minha que é aqui perto, uma colega, né, que é aqui perto, e ela geralmente ela tem só um modelo de cada roupa, entendeu? Ela não tem, tipo, gostei dessa calça, esse número no seu Gil tem outros. Não, é um modelo de cada roupa. E tudo que eu vestia, né, daí uma hora ela falou assim: tem um aqui que é show para você. Sabe, gostoso. Eu entrei lá no camarim, eu acho que tô no balé, gente. Entrei no vestiário lá, vesti a roupa. Quando eu saí para fora, sabe o que foi gostoso? Ver o jeito que o meu marido olhou para mim, porque ele olhou para mim assim, o olho dele brilhou. A Thaísa Que começou, mãe, você bonitinho. tá linda nessa roupa, você tá maravilhosa. E a dona da loja, ela virou para mim e falou, nossa, mas você emagreceu, né?
E aí eu expliquei como foi tudo, e ela ainda perguntou para mim assim: e você também colocou prótese, né, nos seios? Eu, não, gente, aqui é natural mesmo, tá? Aqui antigamente a barriga era maior que o seio, então não dava para enxergar o seio. Mas, gente, é muito gostoso. Você e assim, eu falava pro Fernando, né, meu marido, você vai comigo para ver qual roupa vai ficar melhor. Ele falava, todas ficaram ótimas, mas essa última, que deu para ver na cara dos dois, né? Quando eu saí do vestiário, eu vi o Fernando assim, o olho dele brilhou. A Thaís começou, mãe, você tá linda, não sei o que lá. Eu falei, é essa roupa que eu quero. Isso é muito gostoso. Ai, é tão bom quando a gente se sente bem, né, Kátia? A gente se sente bem, a gente se sente, a autoestima sobe, parece que a gente se sente mais linda, mais, sabe, leve. Isso é muito Então, gostoso. conta um pouquinho da Kátia antes do grupo. Como que você se sentia? Como que era o seu dia a dia? Você conseguia se olhar no espelho? Na realidade, a Kátia, antes do grupo, estava sempre em depressão, né? Sempre entrando em depressão, né? Porque justamente por isso mesmo, porque eu sempre fui vaidosa, né? Antes de Bailarina, né? casar. Oi? Bailarina tem que ser vaidosa. Sempre fui vaidosa, adorava me olhar no espelho, tudo. Aí depois a gente casa, a gente acaba largando um pouco as coisas, né? Daí vai se dedicar, quer dizer, eu me dedico muito à minha filha, né? Que é especial, então eu tenho que dar uma atenção maior para ela. E a gente já vai esquecendo da gente, né? Foi o que aconteceu. Fui me largando, deixando, ficando de lado, né? E não tinha vontade de me olhar no espelho, não tinha vontade de me arrumar, né? Às vezes eu ia comprar roupa, ficava, vestia uma roupa, a roupa é bonita, mas não ficou bem em mim. Vestia outra, é bonita, mas não ficou bem em mim. Já ia procurando, sabe aquelas blusas bem largona? Quanto mais larga, melhor, para ver se disfarça um pouco a barriga, né? Para ir para o balé era aquela coisa, gente, tem que ficar só de colã mesmo, esse barrigão aqui mostrando. Hoje eu vejo, né, a professora fala, nossa, mas você emagreceu bem, já falei de você para ela, né? Ela falou, ai, Obrigada. quando você tiver o link, tudo, você me, né? Já falei que vai abrir um novo grupo, tudo, Legal, porque legal. isso é a minha professora de balé, hein? E, Olha, e, eu falei de você lá na academia, gente. Academia, o pessoal começa a falar, porque tinha uma moça do meu lado, ela começou. Mas você faz para quê? Que você é magra. E eu, não, quero melhorar mais ainda. Eu falei, emagreci por causa da minha Nutri. Aí tem a foto da minha Nutri lá na academia, né? Eu lá falei, na aquela academia. ali, ó. Aquela ali, ó. Ah, É verdade, porque dentro do clube, a gente tem uma rede de apoio de mulheres, né? Então, uma apoia a outra. E assim, gente, eu pego na mão de todo mundo, é muito carinho, a gente faz muita amizade. Então, é apoio mesmo, é uma rede de apoio de verdade, né? E para, assim, a gente tá terminando, né? Hoje, a pergunta-chave que eu quero fazer para você, Catinha, antes de terminar essa entrevista boa, né? É, o, o que que você faria, o que que você não faria hoje que você fazia antes, né, do clube? Hoje, depois de todo esse aprendizado que você teve no clube, o que que você não faria mais, por exemplo? Entendeu? Que você fazia antes e hoje você não faz mais, a gente sabe disso. Mas e se você precisar, com certeza você vai continuar, né? bem, gente, eu acho que agora, nesse exato momento, eu não quero mais esquecer de mim, né? Porque foi uma das coisas que eu fiz, foi me largar, esquecer de mim, né? Viver para os outros. Eu quero pensar em mim em primeiro lugar, continuar me alimentando de forma correta, do jeito que eu aprendi, sabe? Porque eu como de tudo e
não estou passando fome, né? Então, realmente, o meu aprendizado maior foi olhar para mim, olhar dentro de mim e não esquecer mais de mim, cuidar da minha saúde. Porque, assim, se eu não cuidar de mim, como que eu vou conseguir cuidar das outras pessoas? Eu me dedicava Ah, só à minha filha, meu marido. Então, uhum. em primeiro lugar, olhar para mim. Vou olhar para mim para poder cuidar das outras pessoas, né? Então, eu não me descuidaria mais. Tá. Mas assim, o legal dessa situação toda que você passou, desses 10 quilos que você eliminou, é que o seu marido também eliminou, eu soube, né? Meu marido entrou também, ele eliminou também 10 quilos. A minha filha já eliminou 6 quilos. 6 quilos. É que a Isso minha tu filha, ela ainda vai é assim, né? Sabe, jovem, mas resistente, mesmo né? assim, mas mesmo assim ela já eliminou 6 quilos. Então, isso porque quem entrou no grupo, gente, foi só a Kátia. A Kátia transmitiu todo o conhecimento que ela teve comigo através do grupo e estendeu para a família, né? Nem o marido dela, nem a filha dela entraram no grupo como participantes, tá? Ali foi um efeito colateral. Então, o clube, o fitness, ele traz esse benefício. Quando todo mundo engaja, todo mundo participa, né, com apoio de família, vamos dizer assim, o benefício de um se estende para os outros, né? Porque é uma rede de apoio, você acaba estendendo essa rede de apoio para dentro de casa, porque você muda a sua alimentação, a forma como você se alimenta, o seu comportamento alimentar, né? A Kátia, inclusive, fala que ela mudou bastante, né? A relação dela com a comida, né? Ela sente até Foi. orgulho. Ela tem até um videozinho falando que eu mudei meu relacionamento com a comida. Ah, é maravilhosa. Agora eu e a comida somos assim, ó, somos parceiros. É isso aí, muito bem. Bom, então, Catinha, obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento, tá? A Elisângela ficou de entrar, mas não entrou ainda, acho que ela ainda não chegou. Mas fica por aí que enquanto você está aí do meu ladinho, né? Que eu vou estar falando o segredo, né? Contando o segredo que eu disse que eu ia contar para essa mulherada maravilhosa. Ai, meu Deus. Então vamos lá. O que impede, né, as mulheres de emagrecerem de forma duradoura? Muitas mulheres hoje em dia já, né, acho que a grande maioria se sente muito cansada de tentar 1000 dietas que nada funciona, né? E a maioria acha que isso é culpa delas ou é falta de força de vontade, né? Mas na realidade é falta de apoio, estratégia, e continuidade. E é isso que muda dentro do clube, né? A Kátia também aprendeu muito isso, né, Kátia? E como? E, e hoje, deixa eu pegar aqui os segredinhos. Vamos lá. Hoje, o que a maioria tenta fazer? Dieta restritiva, como eu já tinha falado, achar que é falta de força de vontade, não é, e na realidade é focar no peso, né? Ignorando o comportamento alimentar. Mas existem 3 pilares que funcionam. Eu ia compartilhar minha tela, mas eu não vou compartilhar minha tela, não, senão vai ficar muito pequenininho. Então, eu vou falar assim, brevemente, sobre esses 3 pilares, né? Primeiro, a gente precisa ter clareza do caminho onde que a gente quer chegar. Que nem, por exemplo, a gente está num ponto X, a gente está num ponto X e a gente tem que sair desse ponto X para chegar nesse ponto Y, tá? Então a gente precisa desse movimento, porque se a gente não tiver esse movimento, a gente primeiro que não sai da onde está e não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa ter claro em mente que precisa emagrecer, tá? E dieta não é copiar o que funcionou para outra pessoa, tá? Cada corpo muda, então se cada corpo muda, os hábitos também mudam. E isso eu deixo muito claro dentro do Clube of Fitness, tá? O que vocês precisam, na realidade, é de apoio e acompanhamento. Por quê?
Sozinho é muito mais difícil. E o segredo é ter alguém te ajudando no caminho, mostrando que deslizes fazem parte, mas que não te tiram da jornada. Com relação a isso, né? Eu deixo muito claro para as meninas do clube, a Kátia está aqui do meu lado para estar confirmando, né? De que assim, muitas, a gente gosta de um docinho, né? Não, com estratégia, você não precisa deixar de comer o que você gosta, tá? É só você seguir a estratégia certa, da forma certa, que vai dar tudo certo. Não dá certo, Kátia? Dá certo. Você deixou de Essa comer o que você semana gosta? mesmo, essa semana mesmo eu fiz um bolo, porque todo mundo aqui estava querendo, fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? E Uhum. comemos e usamos a estratégia. É isso aí. Gente, o E bolo foi. aqui em casa só durava um dia. Agora o bolo aqui em casa dura 3 dias. Dependendo do tamanho do bolo, né? Porque bolo aqui, dependendo do tamanho, se era pequeno, médio ou grande, só durava um dia. E tem mais um segredo, tá, gente? Para você emagrecer, você não precisa ser perfeita, você tem que ser constante, tá? Porque não existe perfeição. Se você achar que você tem que fazer tudo perfeitinho, você não faz. Já começa porque você desiste no meio do caminho, né? E eu deixo isso bem claro, gente. Faz com constância e não com perfeição, porque daí dá tudo certo. Então, esse é o terceiro pilar, né? Então, retomando referente aos pilares, o primeiro pilar, clareza e estratégia, tá? E essa clareza, essa estratégia, ela tem que ser personalizada. O que serve para o outro não serve para mim. Segundo pilar, apoio e acompanhamento. Sozinha você não consegue nada. O segredo é ter alguém te ajudando no caminho e mostrando que o caminho das pedras. É isso que eu mostro, o caminho das pedras. E o terceiro é constância e leveza, tá? Agora, o verdadeiro segredo é quem emagrece e se mantém não está sozinho, não sofre e não se culpa o tempo todo, tá? Ela tem direção, apoio e continuidade. E é isso que eu faço, que eu ofereço no Clube ou Fitness, para essa mulherada linda, maravilhosa aí. Não é verdade, dona Kátia? É verdade. Será que, será que a dona Elisângela vai entrar? Ela queria tanto participar, mas se ela não conseguir, depois eu faço uma outra live mais estruturada, porque até agora. E aí, eu quero saber de vocês que estão assistindo aqui no Instagram. Ah, a Elisângela entrou no. Elisângela, é para você entrar com convite, meu amor, não é para entrar na live, não. Mas aproveitando, o pessoal que está aqui assistindo, comenta aqui para mim, fala aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando até agora dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Vai ser muito bom. Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando. E daqui a pouco eu já vejo os comentários e a gente volta a conversar. Ah, gente, aproveita, tá? Manda, quem tiver aqui na live com a gente, manda para uma amiga o link da live para poder estar assistindo, tá? É importante esse tipo de. Você saber que nem, por exemplo, a Kátia, ela é uma mulher comum, como todas vocês, e ela conseguiu alcançar um objetivo, ela está feliz da vida com isso e ela vai manter isso para o resto da vida dela, porque ela viu que não é só perder peso na balança, é mudar o estilo de vida, né? Estar leve com você mesmo. E isso é importante. Então, se você tem uma amiga, convida essa amiga, traz ela para cá, porque a gente ainda tem a Elisângela para estar falando também. A Kátia já falou um pouquinho, né? Então, agora a gente deixa eu só ver se ela vai entrar. Câmera extra. Gente, é assim mesmo. Ó, tem gente aqui que eu tô vendo, que nem quem tá aqui com a gente. A Ivani entrou. A Ivani. Gente, a Ivani é uma fofa. Hoje eu atendi ela. Eu já falei que ia ter a live, ela já entrou.
né? Tá aqui com a gente também. Ela está aqui perguntando como que a Kátia encontrou o Eu Fitness. Kátia, você quer responder? Bem, na realidade, né, como eu falei no começo, eu encontrei a Neia fazendo caminhada na rua. Tava eu e meu marido fazendo caminhada, né? E ela falou que ela ia abrir um grupo. Ia abrir um grupo, né? Uhum, E eu entrei primeiro no grupo da Nutri, né? Que é assim que chama, né? O outro isso. grupo. Foi um grupo E de lá, desafio é, que você mas entrou assim, primeiro. eu só ficava vendo o grupo. Eu não fazia nada. Aí depois, quando acabou, ela falou, né, do grupo Eu Fitness, né? Aí foi que eu me interessei e entrei. Uhum, é isso mesmo. Entrei e olha, não me arrependo, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz esse ano. É muito bom a gente emagrecer com saúde, né? Sem passar fome, sem loucuras, né? Com a ajuda da Nutri e das companheiras que estão no grupo. Porque uma ajuda a outra. Isso. É uma rede de apoio, né? A gente precisa se ajudar. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Já contei o segredo para vocês. O segredo das mulheres que emagrecem e não voltam a engordar novamente foram aqueles 3 pilares, né? Que eu falei. E o legal disso tudo é que, assim, o Clube Eu Fitness, estou formando uma nova turma, assim como a Kátia falou, e as vagas são limitadas, né? Então, não são muitas vagas, até mesmo porque, apesar de ser um atendimento em grupo, eu faço uma anamnese individualizada com cada uma para entender o processo de cada uma, o objetivo de cada uma, né? E se realmente você consegue estar acompanhando um grupo, tá? Porque às vezes a pessoa ela não gosta de estar em grupo, ela prefere um atendimento individual, então eu já encaminho ela para o atendimento nutricional individual. Porém, o atendimento em grupo ele é fantástico, gente. É outro universo totalmente diferente do atendimento individual, né? Porque qual que é o diferencial também, né? São 8 semanas de acompanhamento comigo, são ajustes semanais em um grupo que te apoia, tá? Então, tem acompanhamento semanal nutricional, tem suporte de orientação, não só uma dieta pronta, tá? E os resultados são reais com mulheres reais. É tanto que a Kátia está aqui do meu lado para poder estar confirmando isso. Inclusive, quem quiser estar participando, eu deixei o link aqui na minha bio. Você pode estar entrando num grupo VIP, né? É um grupo de inscrição mesmo, para eu tirar as dúvidas, te passar valores referente ao grupo Eu Fitness. Está aqui no link da bio, é só entrar que você já cai direto lá no WhatsApp para conversar comigo, para tirar dúvida, para você ver como é que é, entendeu? E aí dá para a gente estar conversando com relação a isso. Também é bem bacana. A Lisângela, habilita seu microfone. A Lisângela já entrou também. A Lisângela também vai falar com a gente, né? E ela pode estar habilitando o microfone. Kátia, como que você fez? Que eu não estou ouvindo a Lisângela. Você clicou aonde? Aqui no microfone, onde tem a setinha, eu coloquei no. Eu lá sei falar inglês, minha filha? Wired EAD7 Tem que, headset. tem que habilitar isso, tem que habilitar o microfone, senão não entra aqui. Ah, meu Deus do Porque o céu. meu estava no padrão, daí você não estava me ouvindo. Aí Isso. eu tenho esse Wired headset. headset. A Um dia eu Elisângela, falo inglês. calma, você chega lá, você chega É lá. uma coisa de cada vez. Isso. Oi, Elisângela. Tá me ouvindo? Mas eu não tô te ouvindo. Tá desabilitado o seu microfone aqui para mim. Do lado do microfone não tem uma setinha? Ai, habilitou, agora habilitou. Habilitou? Deu? Tá ouvindo, Li? Eu tô.
Eu também estou te ouvindo. Aê! Muito bem! Gente, aguenta mais um pouquinho aí, porque agora eu tenho certeza que vocês também vão estar se inspirando, né? Já se inspiraram bastante na história da Kátia, que está aqui comigo. Agora chegou a maravilhosa Elisângela também, que participou também do grupo Eu Fitness comigo nesse último. Ela também participou dos dois grupos. O primeiro ela só ficou observando, né? Ela vai contar um pouquinho. E depois a trajetória dela no próximo grupo. Eu tenho uma perguntinha para estar te fazendo, Elis. Vou fazer umas perguntinhas para direcionar o nosso diálogo também, tá? Espera só um pouquinho. Opa! Mas vamos fazer assim, vamos deixar natural. Antes, qualquer coisa eu te interrompo para fazer pergunta, tá? Vamos lá, achei. O que te fez entrar no Clube of Fitness? É ter um acompanhamento bem próximo mesmo, né? Porque a gente consegue marcar nutricionista, médicos, enfim, a gente tem vários profissionais, mas eu realmente queria algo muito próximo para que eu não desistisse, né? Foi isso que me fez entrar no primeiro momento, né? Eu comecei no grupo do desafio, aí eu entendi como era teu método, aí eu entrei no primeiro grupo, eu falei, bom, eu sei que eu não vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou entrar para ir entendendo, né? E aí no segundo, né? No segundo momento, aí realmente falei, não, agora vamos, que agora dá, né? Agora a gente já Se sabe o sentiu caminho, já sabe que confiança, tem né? alguém para pegar na mão. A gente sabe o caminho e tem alguém para pegar na nossa mão também, né? Isso é muito importante, assim, né? Tem alguém para estar realmente ali lado a lado mesmo, incentivando. Isso fez toda a diferença. E como estava a sua vida antes do grupo? Bom, eu tenho, né, como a maioria das pessoas hoje em dia, né, a ansiedade, a doença é Mal a do doença do século. momento, né, então, né, sou um pouco, já sempre fui ansiosa, né, mas chegou um determinado momento que isso realmente começou a me atrapalhar muito, né, foi onde eu ganhei ganhei bastante peso, né? E realmente, assim, não é só o peso, sabe? É uma questão realmente de você não estar bem com você, com a sua autoestima, não achar que você não consegue, que você não é capaz, né? Então eu estava assim, né? Minha bagunçadinha, né? E a questão minha de ansiedade é o comer, né? Tem gente que chora, tem gente que briga, tem gente que não come, tem gente que, enfim, que paralisa, né? Aí meu era comer, comer, comer. Então por isso, né? Que esse era o foco, né? Mas eu tinha que tratar, né? O que causa esse comer, né? E aí foi aí, né, já faço o tratamento, né? Com outros médicos, né? E aí a NEA também faz parte dessa rede de apoio, né? Então, tem lá falando, tem algumas frutas que te ajudam, tem o chá que te ajuda, tem suplemento que te ajuda a você entender como um alimento junto com o outro funciona, e você achar que aquele alimento vai te engordar, e ele não vai te engordar, né? Ele vai te ajudar a potencializar alguma coisa que está faltando ali em você, né? Água. Água, bastante água, tão simples, né? Mas a gente não dá esse valor. Teve até um episódio que eu comentei, né? Eu usava um protetor, um protetor solar manipulado, e eu ia passar, e ele demorava muito para espalhar. Imagina, né, gente? Eu, uma pessoa ansiosa, ficar ali esfregando, eu não tinha paciência, né? Então, deixei ele guardadinho lá. E aí, depois eu falei, deixa eu usar esse negócio. E eu comecei a perceber que ele não tá, que ele estava espalhando muito normal, não estava como antes. E foi quando eu aumentei a minha ingestão de água, né? Então, quando eu melhorei a ingestão de água, né? Aí a pele, né? Enfim, é todo um conjunto. Sei que agora né? Uso o protetor normalmente, não preciso ficar ali esfregando para o protetor mim, né? Para vocês terem uma ideia, nem hidratante, eu gosto de usar óleo, porque o óleo corporal você passa e acabou. O hidratante você tem que ficar ali, né? Para vocês verem essa questão do protetor, que eu deixei ele meio de ladinho, mas agora eu tô de bem com ele, porque eu passo e tá tudo bem.
E qual que foi o maior desafio que você superou, Eli? Meu maior desafio ainda né, uma superação a cada dia. Realmente é quando eu chego em casa, né, é que a fome vem, né, aquela vontade, assim, de comer. Acho que no trabalho você está ali focado em outras coisas, no trabalho você tem obrigação com outras coisas, né? E aí você acaba não tendo tempo para olhar. Mas aí quando você chega em casa, você está na sua casa, né? Não tem É. ninguém te vendo, é só você, né? Então você engana a si mesmo, né? E o meu desafio realmente é à noite, né? É segurar, mas aí tem umas estratégias, né? Que a Neia né, foi me falando. Então, eu tenho ali no meu despertadorzinho 5h30, eu saio às 6 horas, então às 5h30 tem um despertador, que é para eu comer alguma coisa antes de sair daqui, para poder chegar mais calma, né? Um momento muito importante para mim, onde eu fiquei assim, cara, realmente eu consegui, né? Eu tinha um evento muito importante em junho, muito importante para mim, e eu queria colocar uma determinada roupa, porque aquela roupa tinha um significado muito especial para mim, né? Não era só uma roupa, ela tinha um significado muito especial, né? E aí eu falei, né, eu preciso comprar, mas eu não quero comprar G, eu quero comprar a M, só que a M vai ficar apertada, me ajuda, né? Eu comprei a M, então foi uma semana bem crucial mesmo, né? Onde eu fui fazendo todas as estratégias ali certinho, e em uma semana eu não comecei especificamente na segunda, foi na terça-feira e eu ia colocar a roupa no sábado, gente. Então, nesses dias aí, né, eu eliminei, menos de uma semana, eu diria, né, eu eliminei 3 quilos, né, coloquei a minha roupa, era uma saia de poazinho rosa, então, coloquei minha saia linda, né, e me maquiei, fui toda arrumada, estava me sentindo assim, né, me sentindo uma criança, né? Mas não uma criança, sabe? Quando você é, era mais jovem, a gente não tinha condições assim de comprar tal roupa, aquela roupa que todo mundo usava, né? A gente tinha que usar o que tinha. E nessa semana eu falei assim, não, eu quero usar tal roupa, e eu sei que eu vou comprar e eu vou usar só uma vez, mas eu vou comprar, né? Comprei, usei, né? Fiquei muito feliz, e esse foi um dos momentos cruciais, porque eu consegui nessa semana, né, vencer a mim mesmo e mostrar para mim mesmo que eu era capaz, né, de conseguir. E eu consegui. Conseguimos, né? Conseguimos. E o que mais te ajudou nesse acompanhamento de 8 semanas que você teve agora? O que me ajudou realmente, assim, o que faz a diferença, o grupo é muito bom, porque uma vai incentivando a outra, né? Uhum. Muito bom, às vezes a gente vê não tem ideia do que vai comer, aí alguém posta um prato lá de salada, gente, mas um prato super bonito de salada, por exemplo. E aí a gente já fala, pô, não, quando chegar em casa eu vou fazer, né? Que é para ficar igual, para ver, né? Então a gente vai se inspirando uma se inspirando com a outra, né? E voltando a falar, realmente, assim, o fato de você ter alguém ali, né, no caso da Neia mesmo, né, de você ter uma nutricionista ali, né, eu estava lá no mercado e falava assim, nessa semana crucial, por exemplo, Neia, eu posso comer isso? Ai, gente, mas eu queria muito, eu precisava, Neia, posso ir lá, tinha uns caldos lá no mercado, né, falei, Neia, posso comer isso, posso tomar esse caldo? Né? Então, é isso, é ter alguém dizendo assim, calma, né? Ah, escorregou, jacou, botou uma fioca no balde, mas calma, não precisa desesperar, né? Porque a gente Botou vem o disso, balde para longe? que Bora correr atrás do balde. a gente vem disso, de não pode, não pode, não pode, não pode, e só de olhar, a gente, né? Parece que a gente já vai engordar só de olhar, e a Néia fala assim, não, gente, calma, não é assim também, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Cada semana uma estratégia diferente, a gente vai aprendendo várias estratégias, né? E aí depois a gente se vê qual que a gente se adapta melhor,
num determinado momento, qual que te faz mais sentido. Então, aprender um pouco mais, né, sobre essas dietas, sobre a função de alimentação. Porque normalmente a gente vai no médico, qualquer médico, gente, o médico fala assim, toma isso, come isso, tanana, tanana, mas ninguém fala assim, olha, a semente tem que comer junto, porque ela junto com o carboidrato, né, tem tal ação, né? A laranja junto com o feijão Gente, laranja é super calórico, né? Eu já falei, como assim laranja no almoço? Né? Então, você entender a função de uma coisa para outra, né? Para a gente poder investir nisso, porque assim, comer bem é caro. Não tem, mas a gente precisa entender por que, que a gente precisa comer bem, e a gente entende. Por que, que eu tenho que comer uma semente? Por que, que eu tenho que comer um grão? Por que, que tem que ser um morango? Por que tem que ser uma fruta vermelha? Por que, que tem que ser um frango? Outro dia eu comprei, eu fui no. Eu sempre compro frango no açougue. E outro dia eu comprei frango na avícola, fiquei toda feliz, porque eu tinha comprado um frango fresquinho. Porque é melhor, né? A gente teve uma live, né, que a Neia falou, tanana. Aí eu fui lá né, na avícola, pedi o frango, cara, eu falei, nossa, tô comendo frango fresquinho, né? Que é muito mais caro, gente. Eu pago, de quarta-feira tem uma açougue aqui perto de casa, acho que é R$ 16 o quilo do frango na quarta-feira. Lá na avícola eu paguei 26. Mas você não quer ter melhor? Tem que ser, né? Já que a gente precisa entender, né? E adaptar a nossa realidade, né? Não dá para ir toda semana lá na avícola comprar o frango, mas eu fui muito feliz nesse dia que eu fui comprar frango na avícola. Até mesmo porque assim, a gente comer bem, né? Não é comer muito, é comer certo. E quando a gente aprende o que é certo, a gente começa a criar uma inteligência emocional que a gente faz escolhas, né? Você prefere comer bem ou tomar remédio? Lá na frente. Porque a consequência não é agora, a consequência é lá na frente. Hoje a gente está tendo. Vocês tiveram a oportunidade de melhorar em 100% a saúde de vocês, porque não foi só o emagrecimento, né? Foi o emagrecimento, foi a autoestima, foi a melhora da saúde. Então, é um conjunto, é um todo, né? E é isso que vocês aprendem lá no Clube Eu Fitness, e fora o clube de benefícios que vocês têm também, que eu procuro estar correndo atrás sempre do melhor para as meninas que eu faço acompanhamento. Então, assim, gente, Liz e Kátia, parabéns pela vitória de vocês. Muito obrigada por vocês participarem comigo hoje dessa live, tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora essa transmissão com a gente, apesar de ter começado meio turbulenta no começo, mas deu tudo certo, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram inspirar muitas mulheres que estão batendo cabeça aí sozinhas e não entendem que não precisam de ajuda, gente. O profissional da saúde é esse tipo de profissional que vocês precisam procurar, aquele que dá a mão, que acompanha, que fala não, explica o porquê do que nem as meninas estão falando, né? E é dessa forma que funciona o Clube Fitness, tá? Então, para quem tiver interessado, já estou com vagas abertas, tá? Me procura aqui no link da bio e eu espero vocês lá, porque assim, vocês precisam emagrecer com saúde, direção, apoio e principalmente acolhimento. E esse acolhimento é bastante para vocês lá. E no gente, olha, Acolhimento, é isso mesmo. isso, acolhimento. E para quem já vai terminar, a gente já vai terminar a nossa live, porque já está dando horário, o reloginho está avisando aqui. Mas para quem já assistiu, quiser que está compartilhando essa live com uma amiga, para estar inspirando essa pessoa na história dessas mulheres maravilhosas, são histórias reais, de mulheres reais, que realmente passaram por um processo, fizeram um aprendizado e hoje estão felizes, né? Muito felizes. Eu tenho certeza que, assim, elas vão continuar com o aprendizado que elas tiveram, né? Porque ninguém quer voltar para trás. Com certeza. Então é isso, gente. Aqui, deixa eu ver os comentários aqui. Quem mais comentou aqui? A Ivani falou bastante, ó. A Ivani perguntou, né? A gente já respondeu.
Ela também falou da Elisângela, caramba, 3 quilos em uma semana, parabéns. E é isso aí, gente. E comendo chocolatinho depois do almoço, hein? Sim, Vai ser estratégia, né? E tem é tudo com chocolatinho depois do estratégia. almoço, gente. Muito bom. Tudo com estratégia. Aí essas É, estratégias vocês aprendem lá no Clube On Fitness. Então, para quem está aqui nessa transmissão, eu espero vocês lá no clube. Gente, brigadão. Espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Tudo de bom para vocês. Brigadão mesmo, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada, gente. gente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Neia. Obrigada, Obrigada. Cátia. Tchau, Tchau, Obrigada a tchau. meninas. vocês. Beijo. Beijo.